O engano. Um velho rei estava para morrer. Preocupado com o futuro do seu reino, chamou seu servidor mais fiel, chamado João. Confiou-lhe um segredo e pediu-lhe: cuide de meu filho, pois ainda é inexperiente, e sirva-a tão fielmente como a mim mesmo. O fiel João sentiu-se importante, pois era apenas um criado, e sem pressentir nada de mal, ergueu a mão em juramento e disse: guardarei teu segredo e servirei fielmente a teu filho como a ti mesmo, mesmo que me custe a vida. Depois que o rei morreu e terminou o ritual do luto, o fiel João conduziu o jovem rei através do castelo, abrindo-lhe todas as salas e mostrou-lhe os tesouros do reino. Uma das portas, porém, ele passou adiante, e quando o rei impaciente quis que também fosse aberta, João preveniu de que seu pai o tinha proibido de abri-la. Quando o rei teimosamente ameaçou arrombá-la com as próprias mãos, se fosse preciso, o fiel João cedeu com o coração pesado. Abriu também essa porta, mas antecipou-se rapidamente e postou-se diante de um quadro para que o rei não visse. Isso, porém, nada adiantou. O rei o empurrou para o lado, olhou para o quadro e desmaiou. Era o retrato da princesa do teto dourado. Quando o rei voltou a si, continuou fora de seu juízo e só pensava como poderia obter a mão daquela princesa, mas cortejá-la abertamente seria excessivamente arriscado, pois soubera que o pai dela tinha recusado todos os pretendentes. Assim, ele e o fiel João tramaram um ardil. Como tinham ouvido que o coração da princesa do teto dourado era apagado a qualquer objeto de ouro, pegaram o tesouro real, as joias e os talheres de ouro, colocaram tudo no navio e navegaram pelo oceano até chegarem diante da cidade onde a princesa residia. Ali o fiel João tomou alguns objetos de ouro e clandestinamente as colocou à venda diante do castelo. Quando a princesa o soube, veio olhar todas as joias. O fiel João contou-lhe que possuíam muitas, mas no navio, e persuadiu-a a embarcar nele em sua companhia. O rei a recebeu, disfarçando em roupas de comerciante, e achou-a ainda muito mais bela em pessoa do que no retrato que vira. Levou-a ao interior do navio e mostrou-lhes os tesouros de ouro. Nesse meio tempo, as âncoras foram levantadas e as velas abertas, o navio singrou para o mar. A princesa notou isso e ficou perturbada, mas percebeu a trama e como ela vinha ao encontro de seus secretos desejos, entrou no jogo. Quando já tinha examinado tudo, olhou para fora, viu o navio já longe do cais e pareceu assustada, mas o rei tomou-a pela mão e disse: não tenhas medo, não sou comerciante, mas um rei, e amo-te tanto que te peço que sejas minha mulher. Ela olhou e achou simpático, pegou o ouro e disse sim. Entretanto, o fiel João, sentado ao timão, assobiava uma melodia. Muito feliz pelo bom êxito de seu ardil, nisto 3 corvos chegaram voando, pousaram no mastro e começaram a conversar entre si. O primeiro corvo disse: o rei ainda está longe de ter a princesa, pois logo que embarcaram galopará ao seu encontro o cavalo cor de fogo, e ele o montará para cavalgar até o castelo. Porém, o cavalo sumirá com o rei, e este jamais será visto de novo. O segundo corvo disse: a não ser que alguém se antecipe,
Pegue a arma quem está em seu coldre e mate o cavalo. O terceiro povo disse: Mas alguém souber a revelar, será transformado em pedra do dedo do pé até o joelho, desculpe. O segundo corvo disse: Mesmo que o primeiro caso acabe bem, o rei ainda não terá princesa, pois quando ele chegar a seu castelo, um traje de festa estará preparado e o rei irá até lá para vesti-lo, mas o traje o queimará até os ossos como um pichê em enxofre. O terceiro corvo disse: A não ser que alguém chegue antes dele, pegue o traje com luvas e lance no fogo. E o primeiro corvo disse: Mas se alguém souber e revelar, será transformado em pedra, do joelho até o coração. O terceiro corvo disse: E mesmo que o segundo caso acabe bem, o rei ainda não terá princesa, pois quando a dança nupcial começar, a rainha ficará pálida e desabará no chão como morta. E se alguém não acudir imediatamente, abriu seu corpete, tirar para fora do seu seio direito e sugar dele 3 gotas de sangue e tomar cuspi-las, ele morrerá. E o segundo corvo disse: Mas se alguém souber e revelar, será transformado em pedra, do coração até o tombo da cabeça. Então o fiel João percebeu que o assunto era grave. Fiel a seu juramento, propôs-se fazer tudo o que pudesse para salvar o rei e a rainha, mesmo que lhe custasse a vida. Quando embarcaram na terra, aconteceu exatamente como os povos haviam predito. Um cavalo de fogo aproximou-se a galope. Antes que o rei pudesse montá-lo, o fiel João se adiantou, pegou a espingarda e matou o cavalo. Então os outros criados disseram: Como ele se atreve! O rei queria cavalgar o belo cavalo até o castelo, mas ele o matou. Não se pode tolerar isso. Mas o rei disse: Ele é meu fiel João. Quem sabe qual foi o proveito disso? Quando chegaram ao castelo, lá estava o traje vestido, e antes que o rei pudesse aproximar-se o vestido, o fiel João pegou com luvas e atirou no fogo. Então os outros criados disseram: Como se atreve ele? Agora o rei queria vestir o belo traje para as núpcias, mas ele atirou no fogo diante dos seus olhos. Isso não se pode tolerar. Mas o rei disse: Ele é meu fiel João. Quem sabe qual foi o proveito disso? Então foi celebrado o casamento. Quando começou a dança das núpcias, a rainha ficou pálida e desabou no chão como morta. Mas o fiel João apareceu imediatamente ao seu lado, e antes que o rei ousasse fazer qualquer coisa, abriu o corpete da rainha, tirou para fora seu seio direito, sugou dele 3 gotas de sangue e a cuspiu. Então abriram-se os olhos da princesa e ela ficou curada. O rei, porém, ficou envergonhado ao ouvir os criados censurarem que desta vez era realmente demais, e se o rei deixasse passar mais essa, perderia sua reputação. Convocou o tribunal e condenou seu criado à morte. O fiel João, porém, quando era conduzido ao cadafalso, ponderou consigo mesmo se deveria revelar o que os corvos tinham contado, pois de qualquer maneira iria morrer se não o revelasse. Morreria na força se revelasse. Se não revelasse, morreria na força. Se revelasse, morreria em pedra. Mas então resolveu revelar, pois disse a si mesmo: talvez a verdade os liberte. Quando foi colocado diante de seu carrasco, e como é de praxe, o deixaram dizer algumas palavras. Ele contou, dizendo de todo o povo que tinha o que parecia tão mal. Logo que terminou, caiu e foi transformado numa pedra. Assim morreu. Todo o povo gritou de dor, e o rei e a rainha voltaram, e o rei e a rainha voltaram para o castelo e se retiraram para seus aposentos. Lá a rainha olhou para o rei e disse: Também ouvi os corvos, mas nada disse, por medo de me transformar em pedra.
O rei, porém, colocou-lhe um dedo diante da boca e lhe sussurrou: Eu também os ouvi. Este ainda não é o fim da história. O rei não ousou enterrar o fiel João, transformado em pedra, e assim o colocou como um monumento diante do seu castelo. Quando passava diante dele, suspirava e dizia: Ah, meu fiel João! Mas logo se ocupou com outros pensamentos, pois a rainha engravidou e no ano seguinte deu à luz a gêmeos, dois lindos meninos. Quando os dois meninos tinham 3 anos, o rei não encontrava paz e disse à sua mulher: Temos que fazer alguma coisa para ressuscitar o fiel João. Conseguiremos isso se sacrificarmos a coisa mais querida que temos. Então a rainha se assustou e disse: Mas o mais querido dos nossos filhos? E disse sim, o rei disse. Na manhã seguinte, tomou uma espada, cortou a cabeça de seus filhos e derramou o sangue deles sobre o monumento do fiel João, na esperança de que ele ressuscitasse. Mas ele continuou transformado em pedra. Então a rainha soltou um grito e disse: Isto é o fim. Retirou-se para os seus aposentos, juntou suas coisas e foi-se embora para sua terra. O rei, porém, dirigiu-se ao túmulo de sua mãe e lá chorou por muito tempo. Quem agora for tentado a reler esta história tal como nos foi transmitida, encontrará nela, sim, a ler com atenção, mesmo que ouviu aqui. Mas como tem uma visão nua e crua da sua própria verdade, encontrará ao mesmo tempo a fábula propriamente dita que transforma para ele o terrível em algo ainda suportável, ao adicionar-lhe algo de belo, conjurando como uma ilusória esperança o seu medo de que o céu esteja vazio. Pai e filho, Wolfgang, aproveitando logo o estímulo que recebi de você, conversei com meu filho ontem à noite. Não foi difícil em absoluto. Ele apenas disse: Como psicólogo, você mesmo deveria saber disso. Eu respondi: Às vezes também preciso de um pequeno empurrão. À noite conversamos mais um pouco. Então ele ponderou: Talvez eu ainda vá estudar psicologia. Minha mulher comentou: Então você precisa tirar boas notas. E eu disse: Se ele estiver interessado, também vai tirar boas notas. Hellinger foi bom em termos psicológicos. Quero contar-lhe ainda um exemplo a respeito. Durante um seminário, um participante de um grupo contou: Meu filho não me respeita. Eu lhe disse: Isso você pode resolver com muita facilidade. Quando ele se comportar assim de novo, dê um murro na mesa e lhe diga: Ouça, meu filho, eu sou seu pai e você é meu filho. Naquela tarde ele voltou para casa, pois morava perto dali. No dia seguinte voltou ao grupo e disse: Tive com meu filho uma conversa como nunca tive antes. Não precisei bater na mesa, mas ele tinha mudado interiormente, e isso fez com que algo fluísse entre eles. Avô desconhecido. Wolfgang, estou às voltas com outra coisa que não consigo compreender. Minha mãe é filha extraconjugal, e uma vez que lhe perguntei o que aconteceu com seu pai, ela não queria contar nada a respeito, mas depois me disse a muito custo. Ele morreu cedo. Quando pensei nisso, ocorreu-me que ela disse que seu pai se casou depois e que o filho mais novo desse casamento morreu na guerra com 18 anos. Hellinger, importante para você é o avô. Você deve dar-lhe espaço em seu coração. Wolfgang, não tenho acesso a ele. Hellinger, isso você tem. Já ouviu falar de um certo Konrad Lorenz, terapeuta comportamental? Ele tinha um cão chamado Stasi e ficou muito sentido quando o cão morreu sem deixar prole, e disse a si mesmo que isto não voltaria a acontecer. Em seguida, teve outro cão, que chamou de Tito. Dele providenciou logo uma cria, e desta mais outra. Certo dia, vendo um cãozinho brincar na sua frente, ele pensou: é igualzinho ao Tito, mas logo sentiu um estalo na cabeça. Isto não está certo. Ele é o Tito.
Wolfgang. Isso me parece um tanto exagerado. Hellinger. É tão difícil assim? Um filho sempre conhece seus pais, mesmo que nunca os tenha visto. Ele é os seus pais e os seus avós. Novo subtítulo: Prestar reconhecimento à mãe. Wolfgang. Creio que já estou percebendo a importância que tem para mim prestar reconhecimento. Com respeito a meu pai, consigo isso relativamente bem. Começo a conseguir, mas noto que o mesmo não acontece em relação à minha mãe e que procedo indignamente para com ela. Hellinger para o grupo. Descrevendo a coisa, ela torna difícil para si mesmo. Poderia ter começado imediatamente a fazê-la, em vez de falar de sua dificuldade. Para Wolfgang, ele disse: já repetiu algumas vezes a frase mágica, que é preciso dizer a quem ajuda nesse caso. Você se lembra dela? Wolfgang sacode a cabeça. Hellinger. Para você, vou repeti-la mais uma vez. É assim. Eu lhe presto homenagem. Nada o impede de entrar na vibração desta frase até que ela faça efeito. Novo subtítulo: Ciúme transferido. Dagmar. Chamo-me Dagmar, sou psicoterapeuta e tenho uma clínica particular. Há 10 anos vivo com Frank. O que busco aqui para mim é algo profissional e pessoal. Em termos profissionais, tenho trabalhado com entusiasmo em reconstruções familiares, mas esse método é muito exaustivo e dura muitas horas. Acho que seria bom aprender um método que permita limitar-se a agir de modo rápido e conciso. Neste assunto, espero lucrar com você. Em termos pessoais, não consigo suportar quando alguém me ignora. Hellinger, isso é um sentimento que você adotou de outra pessoa. A pergunta é a seguinte: esse sentimento foi adotado de quem? E se refere a quem? Dagmar. Ainda ontem eu me ajoelhei diante da minha árvore genealógica de 5 gerações que pintei com muito amor para minha formação em terapia familiar, e nela fiquei totalmente aprisionada. Marquei alguns lugares, mas a cada vez voltava a ouvir você dizendo: não é isso. O que naquele momento parecia vir acompanhado de uma incrível severidade e desdém. Sou muito afeiçoado à minha avó materna. Ela demorou 15 anos para resolver a casar, deixando uma vida confortável e segura para fazer companhia ao marido, numa granja extremamente pobre. Seu marido logo faleceu e ela ficou administrando sozinha a granja. Hellinger, sua avó tinha se casado antes? Dagmar, não. Aos 15 anos, ela se empregou numa casa de família, onde o futuro marido já trabalhava como cocheiro. Eles namoravam 15 anos antes de casar. Hellinger, quem pediu o casamento? Não sei. Hellinger, que imagem lhe vem, Dagmar? A primeira imagem que me veio foi de algo que não estava em ordem com meu futuro avô e que ele ainda estava procurando outra coisa. Hellinger, minha imagem é diferente. Estou olhando para os patrões. Dagmar, realmente sei que não queriam deixar minha avó ir embora. Hellinger, exatamente. Dagmar estavam totalmente entusiasmados com ela. Hellinger, com quem ela ficou zangada? Dagmar. Sei que estava zangada com o marido, mas você julga que na realidade ela estava zangada com os patrões? Hellinger, isso mesmo. Dagmar, ela sempre falou com muito entusiasmo. Sentia-se reconhecida e estimada por eles. Hellinger, talvez ela, ela não quisesse absolutamente casar-se com um homem, então ele o enganou. Constelação de Dagmar. Filha está identificada com ex-noiva do pai e assumiu os sentimentos dela.
Dagmar, gostaria de colocar minha família para ver se nela assumi algum papel por presunção. Quero livrar-me disso. Hellinger, então coloque-a. Dagmar, pai, pai, mãe e avós. Hellinger, não. Pai, mãe, filhos, isso basta. Ou algum dos pais foi antes casado ou noivo. Dagmar, meu pai foi noivo e teve um relacionamento em seguida com outra mulher. Hellinger, houve filhos nesse relacionamento? Dagmar, não. Hellinger, por que o noivado foi desfeito? Dagmar, meu pai deixou de gostar da mulher de quem ficara noivo. Hellinger, naturalmente, você está identificada com ela. Podemos esquecer todos os outros. Dagmar, isso me surpreende. Hellinger, Hellinger, vamos colocar também essa noiva. Figura 1. Pai no centro, a mãe olhando para o pai, primeiro filho atrás da mãe, a segunda filha ao lado do pai e a ex-noiva do pai olhando para o pai. Hellinger, como está o pai? Pai, nada bem. Como deslocado, tive a sensação de que Dagmar me virou na direção de minha ex-noiva, um pouco mais do que eu desejava. Precisei resistir. Pelo canto dos olhos, vejo instintivamente duas pessoas, à direita e à esquerda, e sinto algo nada amável às minhas costas. Hellinger, como está, mãe? Não me sinto mal, mas nada tenho em comum com o marido. Vejo apenas meu filho e a filha somente um pouquinho pelo canto do olho, mas estou mais centrada neste meu filho. Não sinto as minhas costas. Hellinger, como está o filho? Estou a pique de fugir. A mãe e o filho riem. Hellinger para o representante de Dagmar. Como está a filha? Segunda filha. Sinto-me bastante desconectada e algo observada. Hellinger, como está a ex-noiva? Ex-noiva do pai. Estou fixada em meu ex-noivo. Hellinger, para o representante de Dagmar. Coloque-se à esquerda da ex-noiva. E ela então se posiciona. Hellinger, para a representante de Dagmar. Como se sente agora? Segunda filha. Tenho mais sensações de pertencimento. Hellinger para Dagmar. Isso é identificação. Agora imagine que sentimentos ela teve, pela forma como seu pai se referiu a ela. Esses sentimentos você adotou dela, Dagmar. Meu pai falou muito pouco sobre ela. Você disse há pouco que ele deixou de gostar dela, Dagmar. Assim é verdade. Como ela tinha de sentir-se, Dagmar. Estava aborrecida com ele. Hellinger, exatamente. Quando você voltar a ter esses sentimentos, pode ser desconsiderada. Olhe de onde provém. São delas. Por isso, a longa briga com Frank foi totalmente inútil. Ela ri. Atingiu a pessoa errada. Pai, sinto-me atraído por minha noiva, não é verdade? Que deixei de gostar dela, o que não gosto mais. Hellinger para a mãe. Como se sente quando sua filha fica junto da ex-noiva? Melhor ou pior? Mãe, pior. Sinto falta dela. Hellinger, você tem um coração de mãe. Hellinger então altera a imagem para a figura 3 e diz: como é isto agora? Mãe, é melhor. Pai, isso me faz bem. Primeiro filho, sinto pena de minha mãe quando ela fica tão só. Hellinger, para a ex-noiva, algo mudou para você nesse intervalo? Ex-noiva do pai, sim, o homem ganhou um rosto para mim. Agora posso olhar para ele. Segunda filha, sinto-me um pouco distante, mas noto que estou muito ligada à noiva. Ao meu lado, Hellinger configura a imagem da solução. Como é agora? É bom. Pai,
Agora a família está unida. E nessa nova configuração fica o pai ao lado da mãe, os dois filhos olham para os pais e a ex-noiva um pouco ao lado, afastada. Agora a família está unida. Passou logo por minha cabeça, o assunto com a noiva está encerrado. Hellinger para o representante Dagmar. Como está a filha? Segunda filha olha para o chão. Não me sinto como pertencendo realmente à família. É verdade que agora estou aqui no meio da família, mas que sinto um tanto estranho. Hellinger. Como está a noiva? Ex-noiva do pai. Sinto-me bem. Estou livre. Hellinger para o representante Dagmar. Agora vou fazer um exercício com você. Não lhe será tão difícil, porque não tem a ver com você, já que está apenas representando a Dagmar. Ajoelhe-se diante da mãe, incline-se profundamente até o chão e estenda os braços para a frente, com as palmas para cima. Ela se inclina diante da mãe. Hellinger, depois de algum tempo. Quando ela pretende levantar-se, é cedo ainda. Fique mais um pouquinho. Hellinger para a mãe. O que se passa com você? Qual foi o efeito? Mãe, senti um pouco isto, não mereço essa reverência, não sou digna dela. Hellinger para o representante de Agmar. Levante-se, como se sente agora? Segunda filha, melhor. Ela sorri para a mãe, que lhe devolve o sorriso. Hellinger para Dagmar. Este é o próximo passo que você precisa fazer, dirigir-me à sua mãe. Seja o que for que ela sinta, isso dissolve a identificação com a noiva. A mãe não se sente digna porque está no meio entre o marido e a ex-noiva. Apesar disso, o correto para a filha é inclinar-se diante dela. Com isto, a filha está lhe dizendo: eu lhe presto homenagem, ex-noiva do pai. Isto também foi importante para mim. Hellinger. Isso deixa você ainda mais livre. Hellinger para Dagmar. Você quer se colocar pessoalmente ali? Dagmar se coloca em seu lugar e olha para o chão. Dagmar. A cena da reverência me tocou profundamente, mas a mãe não a recebe. Hellinger. Isso ela não disse. Dagmar disse que não se sente digna. Hellinger. Ela tem o direito de dizer isso. Para o grupo, o efeito da reverência não depende do que a outra pessoa diz. Na terapia familiar, a solução nunca depende do outro. Ninguém precisa ser diferente do que foi. Os pais não precisam mudar e ninguém precisa desculpar-se. Cada um pode fazer por si só tudo o que seja devido, por exemplo, inclinar-se diante dos pais, prescindindo da reação deles. A solução está no ato da própria pessoa. Bem, foi isso aí.